pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de modo turbo ativado, estudando cateterismo vesical, né? E nesse bloco nós vamos começar falando sobre a resolução 450 de 2013 da Anvisa, que trata aqui sobre o cateterismo vesical, tá? A coisa mais importante que tem escrita nessa nossa resolução é justamente que esse cateterismo é um ato privativo do enfermeiro, e ele traz aqui quais são as atribuições do técnico, quais são as atribuições do enfermeiro, e também vai mostrar para a gente o passo a passo da sondagem. E aí alguns itens vão estar diferentes do que está na Anvisa, e é por isso que eu vou abordar também esse passo a passo aqui para a gente, ok? Então vamos lá, modo turbo, daquele jeito, tá? Então a resolução 450 traz para a gente que a sondagem é um procedimento privativo que envolve riscos ao paciente que está sujeito a infecções, trauma uretral ou vesical. Então, por conta disso, essa norma trata como privativa a inserção, tá? E o que é que compete ao técnico de enfermagem? Compete ao técnico a realização de atividades prescritas pelo enfermeiro no planejamento da assistência, a exemplo de monitoração e registro das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem, do débito urinário, manter técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem, por exemplo, a coleta de urina para exame. Então, observe que o técnico ele pode fazer a coleta de urina pela sonda. Monitoração aqui do balanço hídrico, então registrar aqui o valor da urina e esvaziar a sonda, registrando não só o débito urinário, mas também a ingestão, né, para fazer o balanço hídrico. E aqui, de maneira geral, o que o enfermeiro orientar, tá? Então, a resolução traz para a gente que a sonda é usada quando é necessário para que o paciente permaneça com ela longo período na bexiga para controlar esse volume e possibilitar a eliminação de urina. Pacientes que estão imobilizados, inconscientes, com obstrução, pós-operatório, cirurgias urológicas, e aí a gente sabe que determinamos lá ali com a Anvisa e com o Potter as indicações mais precisas, né, em relação a paciente instável hemodinamicamente, para controlar o débito urinário, paciente aqui com lesão por pressão, né, em estágio avançado, paciente com obstrução, enfim, várias indicações que nós vimos ali relacionado à indicação de passagem de sonda. O que a resolução traz para a gente dentro de procedimentos? Primeira coisa, higienizar as mãos, né? Tá tudo certinho de acordo com o que a gente vem estudando até aqui, parte de biossegurança e prevenção de infecção. Reunir o material na bandeja, levar para perto do paciente, orientar o cuidado que vai ser realizado ao paciente. Palavra-chave aqui, ó, privacidade, certo? Num contexto de uma prova prática, por exemplo, é muito importante lembrar dessa sua preocupação com a privacidade, tá? Fechar os biombos, fechar a porta, a janela. Prenda o saco plástico em local de fácil acesso, né, para lixo aqui. Posicione o paciente em decúbito dorsal. Calce as luvas de procedimento. Faz a antisepsia. E aqui ele está indicando o PVPI tópico. A gente sabe que pode ser utilizado também a clorexidina, né? Quando a gente fala tópico, é a solução com água, né, e não com álcool. E gás estéreo em movimentos únicos, da base do pênis até o pubis. E após, da base do pênis até a raiz da coxa, bilateralmente, e após da glande aqui até a base, e por último, o movimento circular sobre o meato de dentro para fora. É muito interessante quando a gente vem aqui estudando o passo a passo da sondagem vesical, onde a gente vê que atualmente as recomendações mais importantes nessa higiene é aqui o foco mesmo no meato uretral, né? E aí a gente vai fazer aqui de dentro para fora, tá? Quando eu falo aqui da passagem dessa limpeza aqui, a gente tem que fazer exatamente com foco no meato uretral, tá? E essa solução, como eu já havia conversado com vocês, a gente pode usar também a clorexidina, que inclusive tem sido mais utilizada do que o PVPI, tá? Retire as luvas de procedimento, retire o material da higiene, abra o material de cateterismo sobre o leito, entre as pernas do paciente com técnica estéreo sobre o campo,
coloque o PVPI tópico na cúpula, calce as luvas estéreis, certifique o bom funcionamento do cuff, observe que o Potter trouxe para a gente que a gente não faz mais esse teste com o balonete, tá? Professora, mas a resolução 450, ela não está ainda revogada, então pode ser que essa resolução seja cobrada em prova exatamente dizendo sobre o teste do balonete, assim como a Anvisa trouxe para a gente, que faz o teste do balonete. Sim, pode ser que caia na sua prova ou uma coisa ou outra. Professora, mas aí eu tenho que declarar duas coisas. Não, você tem que entender. Você tem que entender que atualmente as recomendações é de não testar o balonete, tá certo? Mas que na resolução 450 de 2013, assim como no manual da Anvisa de 2017, nós temos aí no passo a passo dessas condutas o teste do balonete. Então, se ele copiar dali, você vai verificar que na prova vai estar ali citando, normalmente aqui, inclusive, sentindo o texto do material, tá? Da referência citada. Conecte a sonda no coletor de urina de sistema fechado. Antes de introduzir a sonda, é que nós vamos estar fazendo, certo? Essa conexão, tá? Coloque água destilada na seringa e lubrificante anestésico em outra seringa. A água destilada para insuflar o balão, é ela que a gente vai utilizar. Isso aqui também é pegadinha de prova, dizendo que a gente pode usar o soro fisiológico. E como você já sabe, o soro fisiológico ele pode aqui cristalizar, então não é recomendado, tá? O uso. Fazer a antisepsia do meato urinário para a base do pênis, então do meato para a base. Quando a gente viu a primeira parte aqui de antisepsia focada mais em limpeza geral, mais ampla, né? Aqui era a higiene íntima, de maneira ampla. No caso, na hora de passar a sonda, ali já paramentado, já com o campo, né, colocado, aí a limpeza, como eu falei, da parte interna do meato, seguindo aí os outros locais, tá? Passou a gás e desprezou. Passou a gás e desprezou, como você já sabe aí, em relação a essa técnica, tá? Com o pênis perpendicular ao corpo do paciente, injete lubrificante anestésico lentamente. Então, aqui para o sexo masculino, nós vamos estar fazendo esse tipo de conduta, né? Colocando a lidocaína na nossa seringa e introduzindo. No caso do sexo feminino, a gente vai só lubrificar a ponta da sonda antes de passar, tá? Introduz a sonda dentro da uretra, quase até a sua bifurcação, até que a urina flua. Quando a resistência é sentida no esfíncter externo, isso acontece, a gente conversou sobre isso, pode ter essa contração aqui da região do esfíncter, aumentar discretamente a tração do pênis e aplicar pressão suave e contínua sobre a sonda. Você também pode retirar a sonda, esperar um pouco e depois tentar passar novamente. Pedir para que o paciente faça força, como se estivesse urinando, para ajudar a relaxar o esfíncter, porque quando contrai o detrusor, que é o músculo da bexiga, né, na tentativa de urinar, esse esfíncter relaxa. E insuflar o cuff com água destilada, aproximadamente 10 ml. Cada sonda tem ali no seu dispositivo aqui do balão a quantidade de ml que deve ser insuflada, e aqui a resolução traz para a gente aproximadamente 10 ml, tá? Na questão da fixação, na região do homem, né, hipogástrica pode vir na sua prova, ou pode vir o termo suprapúbica, e na mulher, na coxa. Retirar as luvas estéreis, deixar o paciente confortável, tirar todo o material, lavar a mão e fazer a anotação aqui de enfermagem, assinando e carimbando a nossa anotação, tá? Para evitar complicação, verificar se a sonda está fixada, porque se ela não estiver bem fixada, a gente já viu que pode gerar um trauma, né, uretral. A bolsa coletora sempre no nível abaixo que em relação à bexiga do paciente, para evitar esse retorno da urina contaminada. Pode-se também evitar pinçar o prolongamento para poder elevar o coletor na hora que a gente for fazer uma mudança de decúbito, né?
Escolher o catéter de menor calibre possível, porque isso diminui o trauma uretral, diminui a infecção, tá? Seguir a prática séptica durante a inserção e manipulação do catéter. Encher o balão com água destilada, e aqui ele diz pra gente que as soluções salinas, elas não são indicadas porque contêm outros eletrólitos e podem cristalizar se demorar muito essa sonda lá, gerando dificuldade na deflação. Higienizar as mãos antes, durante e após a inserção e também na manipulação do catéter. Usar um sistema de drenagem que possa garantir sua esterilidade como um todo, como bolsa plástica descartável, munida de alguns dispositivos que visam diminuir ainda mais a incidência de infecção urinária, como a válvula anti-refluxo, câmara de gotejamento e local para a coleta de urina, de látex, autorretrátil para exame. Então, essa é aqui, pelo menos todas as vezes que eu usei a sonda vesical de Demora no SARA, era dessa forma que funcionava a nossa bolsa coletora, né? Tem aqui o látex, e no látex tem um siliconezinho para aspiração, né? E tem a bolsa coletora aqui. Às vezes, quando o paciente precisa usar a sonda para monitorar o débito urinário, em termos aí de instabilidade, hemodinâmica, enfim, esse nosso coletor pode vir acoplado ao sistema de controle de horário. Então, tem o sistema aqui, e aí tem uma câmara de gotejamento, onde aqui a gente vai monitorar por hora, né, de forma mais fácil, esse débito urinário. É uma estrutura mais rígida, né, porque a bolsa coletora, aquele volume ali, ele é aproximado, né, quando a gente coloca no dreno, é o que vai, no dreno não, no vidro, né, no cálice, é que a gente vai ter a certeza do débito urinário. E esse aqui é uma estrutura mais rígida, onde a gente consegue monitorar mais de perto, né? Então, por exemplo, é 12 horas, eu vou lá e fecho essa câmara de gotejamento para não passar a urina para o coletor. E aí eu vou monitorando de 12 até 13. Aí 13 horas eu olho aqui quanto que o paciente urinou naquele horário, em 1 hora, para poder fazer aqui o ajuste, por exemplo, em infusão, né, de medicação, de soro, de reposição volêmica, tá? E é essa câmara de gotejamento que ele está falando aqui. O sistema catéter tubo coletor não deve ser aberto e, se necessário, manusear com técnica séptica. Manter a bolsa coletora abaixo do nível de inserção do catéter, evitando esse refluxo. Obedecer a critérios determinados nos protocolos para a troca do catéter. Então, observe que a Anvisa, ela diz assim, não trocar catéter rotineiramente. Aí a resolução traz assim, obedecer a critério determinado no protocolo para a troca do catéter, tá? Então, a gente vai ter essas referências aí de escrita, né? Que na hora da prova pode vir um material ou outro. Todos os dois materiais são muito utilizados nas provas, tá? Manter o fluxo de urina sempre descendente e desobstruído, exceto para os casos pontuais de coleta de urina. Que na hora da coleta, aí a gente vai fechar, né, a sonda por um tempo, para que essa urina fique um tempo armazenada na bexiga, antes de fazer essa aspiração, tá? Realizar a coleta de amostra para análise com técnica séptica, registrar o procedimento, segundo normas da instituição e respectivos conselhos, e na hora do registro ter pelo menos data e horário da inserção, identificação completa do profissional que fez o procedimento e também no momento da remoção. Substituir o sistema de drenagem quando houver quebra da técnica aqui asséptica, desconexão ou vazamento, assim como está lá na Anvisa. A gente está aqui fazendo essa análise comparativa dos dois materiais. Revisar regularmente a necessidade de manutenção do dispositivo, removendo logo que possível, assim como a Anvisa trouxe isso para a gente. Identificar e monitorar os grupos de pacientes suscetíveis à infecção, que aí esse grupo precisa de um monitoramento mais acirrado, tá? Fizemos essa análise comparativa, né? Todos os dois materiais mandou usar a água destilada, né? Aqui diz que é privativo do enfermeiro, lá na Anvisa, que deve ser feito por profissional aqui, que seja capacitado e treinado, ele não cita essa questão de ser um ato privativo do enfermeiro, tá? Então, só para a gente ter aqui esse estudo variado de literatura, eu fiz uma comparação do Potter, do Brunner, da Anvisa e da resolução aqui do COFEN 450, para justamente você não precisar buscar nenhum outro material relativo a esse conteúdo, tá tudo completo aqui para você resolver as questões.
E para provar isso, vamos começar aqui a maratona de questões. A gente fez uma ou outra aí ao longo da teoria e agora é só questões sobre esse assunto para a gente treinar se você está aí tinindo, maravilhoso, maravilhado com esse conteúdo, tá certo, gente? Então vamos lá fazer a sua avaliação. Se quiser, printa a tela e tenta resolver. Eu tentei botar todas as alternativas no mesmo slide para o aluno que gosta de fazer isso. Então, vamos lá para a questão de número 8. Paciente atendido, essa questão aqui é uma da prova da FCC. A FCC sempre bota uma questãozinha sobre a infecção urinária, sobre TU, sobre a resolução do COFEN 450. Então, essa é uma banca que gosta desse assunto. A gente vai ver várias questões dela aqui. FCC TRT da 20ª, lá em Aracaju, 2016. Paciente atendido ambulatório em pós-operatório tardio de prostatectomia. Faz uso de sonda vesical de demora que foi tracionada acidentalmente e deslocada para fora da uretra. Após o contato telefônico com o urologista do paciente, o médico solicita nova passagem da sonda vesical de demora pela equipe de enfermagem. De acordo com a resolução do COFEN 450 de 2013, no procedimento de sondagem vesical, são recomendações dentre elas. Letra A. Escolher catéter de maior calibre possível, que garanta a drenagem adequada, a fim de minimizar a ocorrência de obstrução e reincidência de deslocamento. Então, o que é que a gente viu que a resolução 450 recomenda? Escolher o catéter de menor calibre possível, né? Tem que ser um calibre que dê para fazer essa drenagem, mas que seja dentre eles o menor possível, tá? Vamos para a letra P de bolo. Garantir que o técnico de enfermagem e enfermeiro façam a inserção do novo dispositivo urinário utilizando técnica séptica. Olha que pegadinha, o técnico de enfermagem não faz a inserção. É um ato privativo do enfermeiro. Por isso que a questão está falsa. C. Orientar o paciente para manter a bolsa coletora na altura do abdômen, evitando-se nova atração e deslocamento da sonda. Olha, essa questão ela é bem sutil e maliciosa, né? Então, não é na altura, é abaixo, né? Abaixo da inserção ali da sonda, para a gente manter o fluxo aí gravitacional, tá? D. Encher o balão com retenção de água destilada, pois soluções salinas trazem risco de cristalização após longos períodos, o que pode dificultar a deflação do momento da retirada do catéter. Aqui é o gabarito, muito cuidado aqui, é água destilada o material recomendado para a insuflação do balão, tá? Letra E. Considerar que no ambulatório, o procedimento de inserção da sonda vesical de demora seja feito com o uso de luvas de procedimento. Não, a inserção da sonda, gente, é com luva estéril, tá? E não com luva de procedimento, beleza? Maravilha? Letra D, eu gostei muito dessa questão, depois me conta se você gostou também. Outra questão da mesma banca, FCC, tá? Aqui o TRE do Paraná, é aqui o órgão, né, que foi utilizado essa prova, e o ano de 2017. A execução do procedimento de sondagem vesical requer ações da equipe de enfermagem, observadas as disposições legais da profissão. Sobre competências, a resolução do COFEN 450 de 2013 e o parecer técnico do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, uma coisa importante, gente. Olha, uma prova para o TRE Paraná e a banca cobrou aqui pareceres do Corém daquele estado, né? Então, fiquem atentos na prova que você vai fazer para verificar qual estado que está fazendo e verifique as publicações daquele órgão em relação à fiscalização, né? O órgão regional daquele estado. A banca FCC é uma que sempre gosta de fazer questões usando pareceres dos coréns, tá? E ela usa muito de São Paulo, até porque é uma banca paulista, né? A FCC em São Paulo. É assim também como teve a prova, por exemplo, do TRT de Aracaju, né, de Sergipe, ele cobrou também um parecer de lá, de Sergipe, sobre exames de imagem, né, quais eram as ações da enfermagem em exames de imagem, na assistência de exames de imagem. Então, observe que a gente tem aqui a necessidade de ampliar o nosso leque de conteúdo. Por isso que nessa aula eu já abordei resolução, Anvisa, Potter, Brunner, tudo que vier aí para a sua prova você está preparado, tá? E aqui
Mais uma dica para você no seu processo de aprendizado: procure avaliar esses pareceres, traz muita informação legal, inclusive eles fazem um consolidado, um levantamento bibliográfico dessas nossas literaturas conhecidas da enfermagem, então traz um enriquecimento muito grande no nosso conhecimento, tá bom? Então, nesse caso, ele usou o parecer do Corém do Paraná, de número 10 de 2015, eu fui atrás desse parecer, e ele fala a mesma coisa da resolução 450, que é privativo do enfermeiro, e lá ele é muito claro, porque ele fala tanto a sondagem de demora, quanto o cateterismo intermitente, tá? Privativo do enfermeiro. Letra A. As soluções salinas são as mais indicadas para encher o balão de retenção? Não, né? A gente sabe que a solução aqui é a água destilada, né? Observe que se a pessoa fez a prova de 2016 para treinar e veio fazer essa prova em 2017, já estava tinindo em relação a isso, tá? Letra B. A inserção do cateter vesical de alívio pode ser realizada pelo técnico de enfermagem? Não. É privativo do enfermeiro. C. A inserção do dispositivo urinário seja realizada somente pelo enfermeiro treinado, né? Então, não é qualquer enfermeiro ou enfermeiro que saiba fazer isso. Perfeito, letra C. O sistema catéter tubo-coletor deve ser aberto, no mínimo, diariamente para evitar o risco de cristalização? Não, né? Tem que manter o sistema fechado. Letra E. A bolsa coletora deve ser mantida 5 centímetros acima do nível de inserção do catéter. A gente vai ter aqui que essa bolsa deve estar abaixo do nível de inserção do catéter. Questão 10 aqui. Dentre os cuidados com a sonda vesical de demora, é recomendado esvaziar a bolsa quando a capacidade de enchimento estiver sido completada? Não, a gente vai esvaziar antes da capacidade total aqui de preenchimento completo, tá? B. Esvaziar a bolsa apenas de 6 em 6 horas? Não. A gente pode até fazer uma programação para esvaziamento de 6 em 6 horas e também acrescido a isso, né, caso haja aí a bolsa esteja pelo menos 2/3 no máximo aí para fazer esse esvaziamento, né? O que a Anvisa fala, ela não fala de 1/3, 2/3, ela não fala disso, ela fala de esvaziamento regularmente. Então, esse termo pode vir na sua prova, regularmente, tá? E aí, quando eu falo esse apenas aqui, já torna o item falso. C. Manter a bolsa coletora abaixo do nível do pulmão, gente, pelo amor de Deus, né? Aí tem que estar muito desatento para poder errar uma questão dessa. D. Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, sim, agora sim, né? Quando eu vi esse pulmão, eu falei, será que eu tô lendo isso mesmo? Acho que na hora da prova a gente faz a mesma coisa. Meu Deus, quando eu vejo uma coisa nada a ver, assim, eu digo, peraí, a banca botou isso mesmo, né? Então, achei que ia ser até engraçado, né? Mas, enfim, manter a bolsa coletora abaixo do nível do coração, né? E ela insistiu aqui, além do pulmão, o coração também. Então, a letra D, o gabarito, uma questão fácil, né? Bem tranquila aqui pra gente. Outra questão agora do TRE de São Paulo e a banca FCC. Foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse a coleta de urina para exame tipo 1 de um paciente com cateterização vesical de longa permanência, visando prestar uma assistência de enfermagem correta e segura, o profissional deve. Então, vamos lá para a letra A. Esvaziar a bolsa coletora, posicioná-la acima do nível da bexiga e coletar a urina diretamente do dispositivo de conexão, utilizando de técnica asséptica. Quando eu falo em esvaziar a bolsa coletora acima do nível da bexiga, já está errado, né? A gente vai coletar essa urina do dispositivo de silicone ali do nosso látex, né, ali do catéter, tá? Não é acima do nível da bexiga. B. Providenciar o fechamento do catéter vesical por 2 horas e, após a limpeza do sistema coletor, retirar a amostra diretamente da bolsa coletora? Não, eu não vou coletar da bolsa coletora, tá? Letra C. Orientar o paciente a tomar 2 copos de água após 2 horas, desconectar o tubo de drenagem e coletar a urina diretamente do catéter. Vai desconectar o tubo de drenagem, gente? Não, né? Existe o local próprio para colocar uma agulha fina. D. Recusar a realização do procedimento, pois, de acordo com a legislação profissional, é vedado ao técnico de enfermagem a manipulação do catéter vesical de demora. Errado, né? Quando a gente estudou a resolução 450, a gente viu ali quais eram as atribuições do técnico de enfermagem.
E o que é que trouxe para a gente que o técnico de enfermagem pode coletar o exame de urina, certo? Coletar amostra através de aspiração de urina com agulha estéril após a desinfecção do dispositivo de coleta. Perfeito. Aqui sim é o nosso gabarito, ok? Questão 12. Essa aqui tem a ver com infecção do trato urinário, tá? E aqui os cuidados com a sonda. Nos protocolos da Anvisa 2013, observe que a gente já está, né, com o manual mais adiantado. Não é mais esse, mas a gente está aqui com a questão de 2017, né? Por isso que o manual saiu em 2017, ainda não tinha utilizado aí o novo, tá? Referente às medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, afirma-se que a infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes de infecção relacionada à assistência à saúde, de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical, relacionada à prevenção e aos fatores de risco para a ocorrência de infecção, julgue os itens. Entende-se que o tempo de permanência da cateterização vesical é o fator crucial para a colonização e infecção bacteriana e fúngica. A infecção poderá ser intraluminal, ou seja, dentro do lúmen, ou extraluminal, biofilme, sendo essa última mais comum. É a mais comum, gente, a extraluminal? Sim, é mais comum. O fenômeno essencial para determinar a virulência bacteriana é a adesão ao epitélio urinário, colonização intestinal, perineal e do catéter. Certinho, né? Uma questão que está aqui trazendo para a gente a relação com o tempo dessa permanência desse catéter. Quanto maior a quantidade de dias, maior a incidência dessa infecção. A infecção ela pode ser causada por bactéria que vai caminhar intralume, né, dentro da sonda ou por fora. Qual é mais comum? Por fora, tá? E a questão dessa bactéria que está ali, às vezes, só colonizando, se transformar em uma infecção e ter uma virulência importante, é a capacidade dela não só estar conectada à sonda, mas ela se ligar a essa mucosa, né, e gerar ali o processo de infecção, tá? Então, tá verdadeiro item 1, uma questão bem interessante, né? Item 2. Os pacientes acometidos pela afecção são de ambos os sexos. Agravantes relativos dependentes de doença clínica, cirúrgica e relacionados à unidade de internação. Em uma parcela de indivíduos, a manifestação de bacteriúria clinicamente significativa, porém transitória, desaparece após a remoção do catéter. Contudo, poderá ocorrer septicemia com alta letalidade em alguns casos específicos, relacionado também ao hospedeiro. Então, ele está dizendo aqui uma frase extensa, né? A gente precisa reler com calma, passo a passo, até buscando aí palavras que possam tornar o item falso. Os pacientes acometidos pela afecção, né, pela ITU, são de ambos os sexos. Então, é tanto homem quanto mulher. Sim, é mais comum em mulher, mas ele não está dizendo que é igual, né? Ele está dizendo que acomete os dois. Agravantes relativos, ou seja, o fato da doença ter mais gravidade em uma pessoa que em outra, depende se a pessoa tem a doença clínica, ou seja, se ela tem diabetes, se ela tem imunossupressão, se ela fez cirurgia, né? Isso aí está certinho. E também a tipo de unidade de internação, se é UTI, se é unidade de internação simples, né? Ok. Em uma parcela de indivíduos, a manifestação de bacteriúria clinicamente significativa, porém transitória, ou seja, tem bactéria, mas não tem sinais e sintomas, né? Desaparece após a remoção do catéter. É por isso que a gente não tem que tratar todo mundo que tem bacteriúria aqui assintomática. Contudo, poderá ocorrer septicemia com alta letalidade, e aí entraria como exceção aqueles casos que a gente precisa tratar a ITU que não tem sintomas, né, que a gente chama aqui de colonização bacteriana, né, bacteriúria assintomática, em pessoas imunossuprimidas, em gestantes, em pessoas aí que têm a previsão de fazer uma cirurgia urológica. Então, esse tipo de paciente a gente tem que tratar, mesmo quando tem aí uma presença de bactéria e não tem sinais e sintomas, tá? Então, tá perfeito a questão, certinha também. Inclusive, eu gostei muito dessa questão, porque ela trouxe uma série de conceitos legais aqui pra gente. O diagnóstico clínico precoce, associado aos exames complementares, qualitativo e quantitativo de urina e urocultura, fornece evidência para uma adequada terapêutica, apesar dos casos de bacteriúria assintomática e candidúria, que podem induzir a tratamento desnecessário. Então, ele diz que o diagnóstico clínico precoce, associado aos exames, fornece evidência para uma adequada terapêutica, né, em relação aí ao tratamento.
apesar dos casos de bacteriúria sintomática e candidúria, que seria aqui a presença de fungos, né, da cândida, que podem induzir a tratamento desnecessário. Então, é importante o exame, né, mas ele não pode ser avaliado de forma isolada, né, a gente tem que avaliar sempre exame vezes aqui o paciente, tá? E é isso que ele está querendo dizer, que não é só o exame daquilo que vai simplesmente tratar, né, vai tratar sempre conectando aí o exame com a clínica do paciente. As exceções são aqueles casos em que a gente viu e que não entra nessa regra geral e que precisa tratar a bacteriúria mesmo que assintomática, tá? Então, também aqui, na questão de número 12, o item 1, 2 e 3 estão verdadeiros por enquanto, né? E aí a gente já começa a descartar os itens e já acha o gabarito, que está tudo certo. Vamos confirmar aqui. Quando for necessária a coleta de urina em paciente com catéter de longa permanência, deve-se realizar a troca do dispositivo antes do procedimento de coleta. Se não for possível, a amostra deverá ser obtida do local de aspiração do catéter e nunca da bolsa de drenagem, certo? Lá no Sara fazia bem assim. Se já tinha muitos dias o catéter, a gente trocava o catéter todo, exatamente como está descrito aqui. Mas se não, tinha passado há poucos dias, aí fazia a coleta do dispositivo de silicone, conforme a questão está falando aqui, tá? Hora nenhuma, a Anvisa, quando ela fala dos cuidados com o catéter, ele fala em trocar o catéter para fazer aqui a coleta, tá? Mas é uma opção também, trocar todo o sistema na hora de fazer essa coleta, tá? Item 5. A terapêutica deverá ser conduzida empiricamente, fundamentada nas taxas de prevalência das infecções urinárias, locais e nos protocolos elaborados em conjunto com a equipe assistencial, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Farmácia Terapêutica e Laboratório de Microbiologia, e ajustada aqui aos resultados de cultura, tá? Então, quando a gente fala que teve um diagnóstico de TU, naquele ambiente, a instituição da escolha do antibiótico vai se basear nesse conjunto de informações, né, e nessa interação entre os membros aqui, que fazem parte, inclusive, da nossa Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Que está tudo regulamentado na portaria 2616 de 98, né, que trouxe para a gente uma recomendação aí de constituir essas comissões e tratar aí de quem serão os membros, né, que serão apenas de nível superior, enfim, todas essas recomendações. Então, o item 5 está verdadeiro, certinho, tá? Ok, letra B, o gabarito. Questão 3. No cateterismo vesical, a fixação da sonda no homem é aonde, gente? Onde é o homem? Na região que hipogástrica, né? Então, aqui, interna da coxa, ou direita ou esquerda, seria na mulher. Região do esfíncter, nada a ver, né? Períneo, também não, né? Então, a região aqui suprapúbica ou hipogástrica é o que pode aparecer nas nossas provas, tá? Letra E é o gabarito. Questão 14, uma questão aqui antiga da FCC. Trouxe ela por algum motivo, vamos descobrir aqui qual é esse motivo. É admitido no pronto-socorro um paciente prostático com quadro de retenção urinária aguda. Nessa situação, recomenda-se evitar a lubrificação da uretra antes da sondagem vesical. Claro que não, né, gente? A lubrificação da uretra é aqui recomendada sempre. B. Proceder à lavagem vesical com solução antibiótica após o esvaziamento vesical? Não, a gente viu que não deve ser feito esse tipo de intervenção. Realizar a sondagem vesical com o paciente na posição de Trendelenburg? Nada a ver. Realizar a sondagem vesical com sonda de calibre de 24 ou 26? Não, né? A gente tem aqui a sondagem podendo ser feita com 16, 18, 14, 24, 26? Não, né? Realizar o esvaziamento vesical por meio de passagem de sonda de Foley 14 ou 16. Sim, bem plausível aqui essa recomendação, tá? Então, a letra E aqui é o nosso gabarito em relação à sonda de Foley 14 ou 16, tá? Ok. Então, essa questão de solução antibiótica é uma questão que é contraindicada pela Anvisa, tá? Aqui nessa questão, né? É importante a gente revisar isso aí. Questão 15 da FCC.
A utilização da sonda de Foley de 3 vias na sondagem vesical de demora é realizada com o intuito de promover especificamente o que, gente? 3 vias, a terceira via, que é a sonda de Owen, é a irrigação, né? Esvaziamento vesical, não, a de 2 vias já consegue fazer isso. Controle do débito urinário, 2 vias também faz. A irrigação vesical é o que permite ser feito aí na sonda de 3 vias, ok? Questão 16. Durante o cateterismo vesical de demora feminino, é necessário colocar o paciente em posição de símis para melhor visualização do meato? Não, né? A gente pode colocar na posição o quê? Letotômica, ginecológica, né? Mas símis é lateral. Não, né? Realizar a antisepsia com solução tópica aquosa e em seguida aplicar a solução degermante. Eu posso usar essas duas soluções, né? A degermante para fazer a limpeza, para higiene íntima, e depois a solução tópica, e não nessa sequência aqui que ele trouxe pra gente, né? Se eu for usar aqui as duas, porque eu posso fazer a higiene com água e sabão, normal, e depois passar a solução tópica para fazer ali a antisepsia do local mesmo do meato da uretra, tá? Agora, se eu quiser usar, em vez do sabão, um degermante, que é a clorexidina aqui, degermante, por exemplo, aí eu primeiro aplico o degermante, que é o sabão, para fazer a limpeza, né? E depois é que eu vou fazer a antisepsia, né? Porque é um termo de pele, né? Mucosa, a gente fala antisepsia, com a tópica, tá? Então seria o contrário do que a questão tá falando. Utilizar sondas de calibre de 6 a 8 em mulheres adultas? Não. 6 a 8 a gente usa em criança, tá? Normalmente 8, 10 aí em criança. Então, mulher adulta seria, no caso aqui, 14 também, 16, tá? D. Introduzir a sonda até a saída de urina e progredir cerca de 3 centímetros para a insuflação do balonete. Então, introduziu a ponta, começou a drenar a urina, introduz mais um pouco para só aí insuflar o balonete para evitar a lesão de uretra. Perfeito. Letra E. Fixar a sonda na região suprapúbica, permitindo a contração dos músculos retroperitoneais. Tem nada a ver aqui o local de fixação com contração desses músculos, tá certo? E se é do sexo feminino, já que eu vou fazer aqui a fixação, gente, na coxa, tá? Então, errado 2 vezes. Ok. Questão 17, agora da VUNESP. De acordo com a resolução do COFEI 450 de 2013, que normatiza o procedimento de sondagem vesical no âmbito do sistema COFEM-COREM, a realização de sondagem vesical é de competência de quem, gente? Privativa do enfermeiro, né? Então, do enfermeiro apenas, tá? Então, na letra B, do médico, não. Do enfermeiro e do técnico de enfermagem, o técnico não. Do técnico, não. Todos os profissionais da enfermagem, não. Cuidado com essa questão. Por quê? Se ele tivesse aqui médico e enfermeiro, médico pode passar sonda vesical de demora? Gente, pode. Ah, mas não é privativo do enfermeiro? Não. O COFEM, ele normatiza procedimentos no âmbito da equipe de enfermagem. Ele não pode dizer assim, o médico pode fazer. Não é o COFEM que vai dizer esse tipo de determinação, que o médico pode ou que não pode fazer. Quem vai fazer isso é o Conselho Federal de Medicina, tá? Então, o que o COFEM regulamenta é no âmbito da equipe de enfermagem, quem vai fazer esse procedimento é o enfermeiro. Assim como acontece com a classificação de risco, por exemplo, quando a gente tem a resolução 423, então, no âmbito da equipe de enfermagem, quem vai fazer a classificação de risco é o enfermeiro. A resolução 381 de 2011, que fala de citopatológico, no âmbito da equipe de enfermagem, quem vai fazer o citopatológico é o enfermeiro, né? Tem a resolução da passagem de catéter umbilical, né, na veia umbilical, também no âmbito da equipe de enfermagem, o enfermeiro é quem tem a competência de fazer isso. Ele não está dizendo que o médico não vai fazer, ele vai dizer que na equipe de enfermagem quem faz é o enfermeiro. Então, muito cuidado com isso, porque se a questão tivesse enfermeiro e médico aqui, estaria errado, porque ele perguntou segundo a resolução 450, então no âmbito da enfermagem só que ela pode normatizar, tá bom? Então, a letra A aqui é o nosso gabarito. 18. Ao realizar um cateterismo vesical de demora em um paciente adulto, o enfermeiro inflou o balão que fica na extremidade da sonda com cerca de 20 ml de soro fisiológico ou água destilada. Esse procedimento é realizado com o objetivo de quê? Então, a gente sabe que hoje, né, o soro fisiológico ele não é recomendado, apenas água destilada, só para a gente estar aqui batendo nessa tecla com você, tanto a Anvisa quanto
A resolução do COFEN traz essa informação para não usar o soro fisiológico. E a gente insufla esse balão para quê, gente? Para que a sonda fique presa ali na bexiga e não saia, né? Então, a letra A diz que é ancorar a sonda na bexiga. Exatamente aqui é o nosso gabarito. Manter a pressão vesical constante tem nada a ver a insuflação do balão com a manutenção da pressão vesical. Evitar a proliferação de bactérias também não tem nada a ver. Promover a lavagem vesical gradual por meio do enchimento do balão tem nada a ver isso aqui. E facilitar a drenagem de urina também não. É simplesmente para ancorar, né, fixar internamente ali aquela sonda. E a letra A, portanto, é o nosso gabarito, tá? Slide, slide. Obedece, por favor. Ok. Questão 19. Nas sondagens vesicais de demora, com o sistema de drenagem fechado, deve-se observar algumas regras para a diminuição do risco de infecção do trato urinário. Quanto aos cuidados com sonda vesical de demora, marque a opção incorreta. Então, cuidado com esses terminhos aqui na questão, né? Que é uma questão da Consulplan 2014. Letra A. A troca do sistema deve ser realizada a cada 7 dias na mulher e a cada 15 dias no homem, e ou na vigência de sinais inflamatórios. Quando eu venho aqui com a parte de troca de sistema, né, troca da sonda, determinando dias, isso é muito perigoso, né? Porque aqui ele está dizendo, primeiro, trocar rotineiramente. A Anvisa diz para não trocar rotineiramente. E aqui ele trata 7 dias na mulher e 15 dias no homem. Pegou algum protocolo aí e utilizou, porque a banca aqui considerou correta essa questão, tá? Então, se você vai fazer uma questão de uma prova da Consulplan, pode ser que você se depare com uma alternativa dessa, que é muito atípica de cair em outras provas, tá? B. Fazer limpeza completa 2 vezes ao dia ao redor do meato uretral. Também foi aqui o que a banca considerou correto, trazendo aqui talvez um protocolo de alguma instituição que regulamenta essa 2 vezes aqui, tá? C. Fixar bem a sonda para evitar perdas de urina. Essa foi a que a banca considerou errada, porque a fixação é para evitar tração e lesão, né? E não para evitar perda de urina. Também está bem errada essa, né? D. Manter a bolsa coletora abaixo do nível vesical e não deixar que ela fique muito cheia. Então, também está verdadeira. Essa foi a única alternativa que eu gostei como verdadeira, porque assim, 2 vezes o meato? Depende, né? Cada situação é uma. O paciente usa fralda, evacua, vai trocar a fralda, a gente vai acabar fazendo mais vezes aqui a limpeza do meato, né? Então, não fechar em 2 vezes aqui. Também não gostei. Também essa troca rotineira que não tem sido recomendada pela Anvisa. Professor, é uma questão tão polêmica que você trouxe para a aula. Porque eu gosto, gente, que você entenda que nem sempre as nossas questões vão vir do jeito que a gente sonhou, que a gente amou, que a gente quer que seja assim, né? As questões vão vir, muitas vezes, mal feitas, mal elaboradas, vão vir questões aí que ficam dúbias, alternativa, e você vai ter que aprender também a fazer questões de prova, porque aprovar em concurso não é só conhecimento teórico, é intimidade com a banca que vai fazer a sua prova, é saber aqui se sair em uma sinuca de bico como essa, né? Então é importante que você, concurseiro, seja alertado por nós aqui, professores, com relação a isso que vai acontecer, sem gerar raiva. O concurseiro experiente, ele não sente raiva de banca, né? Ele ali usa todas as ferramentas que a banca traz para ele por meio de provas anteriores para entender a banca e simplesmente aceitar como ela é e encarar essa banca, e não ficar buscando justificativas e, enfim, trazendo aí motivos para reclamar da banca, tá? Então, concurseiro avançado, em nível avançado, aquele que está perto já de ter a sua aprovação, não fica perdendo tempo reclamando de banca e criticando banca, né? A gente tem que aceitar o que vem. Claro que recurso eu posso fazer, para a sua prova, questão mal elaborada, é recurso neles, né? Tentativa aí de recuperar pontos, isso é claro que a gente vai fazer. Agora, durante o nosso aprendizado, pegando provas anteriores, não adianta você ficar se lamuriando e reclamando da banca, que faz questão mal feita. Se ela é quem vai fazer a sua prova, vai criando intimidade, vai ali vendo os pontos fracos da banca para você ir cercando e criando aqui essa intimidade, tá bom?
Vamos lá, 20, gente. Essa é uma prova do SAR agora, 2012. Prova de técnico de enfermagem. Paciente de 60 anos foi internado devido a sequela de acidente vascular encefálico e está com a sonda vesical de demora. Em relação aos cuidados de enfermagem com a sonda vesical, indique verdadeiro ou falso e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. O tamanho do cateter deve ser determinado pelo tamanho da uretra, né? Aqui também, isso influencia o que, gente? A idade, né? Normalmente a idade é um dos fatores que a gente utiliza aí. Além de, claro, a necessidade de para que essa sonda vai ser utilizada, que tipo de paciente é esse, enfim, vários critérios vão ser utilizados para a gente definir o tamanho aí do lumen da sonda, tá? Eu acabei de beber água aqui e eu peço desculpa porque às vezes eu sei que esse barulho incomoda, eu tenho recebido muitas avaliações, aliás, assim, umas 4 avaliações dentro do sistema de avaliação de professor, que deglutir água na hora da aula incomoda o aluno que está ouvindo com fone. Então eu peço desculpa a você, mas aqui onde eu moro, em Brasília, é muito seco e essa época que eu estou gravando agora é o tempo mais seco que tem. Então às vezes a gente vai falando e realmente seca a ponto de doer. Eu tenho evitado até beber água por conta dessas reclamações que eu tenho recebido nas minhas avaliações, e é claro que isso é muito ruim para a gente como professor, porque conta lá o nosso score, né, de avaliação, mas eu aproveito para explicar a você o porquê que a gente bebe água durante aqui a gravação, que é justamente porque onde eu gravo é muito seco, não dá para falar aqui muitas horas sem beber água, tá bom? Os catéteres plásticos são inflexíveis e, portanto, devem ser utilizados para cateterismo intermitente, que é aquela sonda de Nelaton, tá? Então, com sonda de Nelaton, é aqui inflexível, ela é mais durinha mesmo, tá? E é justamente aquela que não fica, aquela que a gente passa, esvazia e aqui é justamente essa, tá? Verdadeira. Item 3. Para preencher o balão, utilizar o volume determinado por cada fabricante e solução aqui fisiológica, né? Aí a questão está falsa. O que a gente vai fazer aqui, gente? Usar o quê? A água destilada, certo? Então, falso esse item. Professora, FGV, no enunciado daquela questão falou soro fisiológico ou água destilada. Pode ir com a certeza que a água destilada é o certo, até porque a gente tem aí todas as referências utilizadas, Potter, Anvisa, e aqui a resolução 450 fala dessa água destilada, tá bom? Então aqui pode marcar com força, isso é errado, beleza? Em homens, a sonda deve ser fixada na parte interna da coxa. Gente, aqui, quando eu falo dessa questão do homem e da mulher na fixação, prestem atenção. Interna da coxa é a mulher, tá? Muito cuidado com isso, para não errar. O homem na região suprapúbica ou aqui hipogástrica são referências aí para a fixação da sonda no homem, tá? Então, falso item 4, a questão do cérebro é sempre muito boa, né? A gente sempre aprende muito com ela. Os pacientes com sonda vesical de demora devem ter sua região perineal higienizada 3 vezes ao dia e sempre após cada defecação. Aqui sim ficou legal, né? De manhã, de tarde, de noite faz a higiene da região perineal, né? Região íntima aí, quem está usando sonda, e ainda tem chance de fazer mais vezes caso o paciente apresente aqui defecação. Certinho. Observe que quando eu critiquei aquela outra questão que falou em fazer 2 vezes e considerou certo, foi justamente aqui entendendo que não é apenas 2 vezes, e sim pelo menos 3, com mais aqui as situações em que demande uma necessidade de fazer novamente essa limpeza, que é o caso, por exemplo, paciente com fralda, defecou ali, a gente vai precisar também novamente fazer uma higiene íntima, tá? Então aqui o Sara fez uma descrição bem legal dessa questão da conexão da higiene, e o que a Anvisa fala, ele não fala em quantidade, ele fala em regularmente, tá? Então aqui tá verdadeiro, ficou falso a 3 e a 4. 3 e 4 falso, isso aqui eu encontro na letra B. É isso mesmo? Isso mesmo. Questão 21. Um motorista de 32 anos comentou sobre disúria, polaciúria e febre. Disúria, dor ao urinar. Polaciúria
ir ao banheiro várias vezes, é o aumento da frequência urinária, tá? Não é do volume, cuidado com esses dois termos, tá? Poliúria, aumento de volume, polaciúria, aumento de frequência, que é o que acontece em duas situações. Acontece a polaciúria na infecção do trato urinário e gestantes também têm essa sintomatologia de forma fisiológica, né, da gestação, tá? E febre. A dor lombar estava presente, realizado um sumário, foram detectados proteinúria, hematúria e cilindros leucocitários. Considerando esse tipo de caso, julgo afirmativo abaixo. Nas infecções urinárias, a disúria e a polaciúria são frequentes, sim. Aqui, ele trouxe para a gente duas terminologias associadas a eliminações urinárias, polaciúria e disúria. Dor a urinar é a primeira e aumento da frequência urinária, que são, sim, sinais de infecções urinárias, ok? Verdadeiro, portanto, aqui esse item 21. 22. Qual é o patógeno responsável pela maioria das infecções urinárias? Tá vendo que tem que saber, gente? Quem é aqui? A Escherichia coli, né? Que é uma bactéria gram-negativa. Fiquem atentos a isso, tá? Questão 22, letra D. Questão 23. A infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes de infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. Em relação às ITU, é correto afirmar que as bactérias gram-positivas são as mais frequentemente identificadas nas ITUs. Terceira questão que a gente vê isso, né? Então, quais são as mais comuns? As gram-negativas, que é justamente a Escherichia coli. B. A assistência para paciente com úlcera por pressão não é um indicativo para a inserção da sonda de catéter vesical? Errado, né? Quando eu tenho uma úlcera por pressão grau 3 ou 4, e algumas literaturas falam apenas 4, a gente viu isso, né? Tanto no Potter quanto na Anvisa. Brunner e Anvisa que trouxe isso para a gente. A gente sabe que o termo agora é lesão por pressão desde 2016, né? Só para a gente chamar a sua atenção aqui para o termo mais correto. Então, se é indicação, a questão está errada, porque ele está dizendo que não é, tá? Letra C. O sistema de drenagem poderá ser desconectado para a coleta de urina para a cultura? Não, a gente não vai desconectar esse sistema para coletar urina, não. A gente vai coletar do nosso silicone ali, do nosso sistema de coleta, tá? D. A utilização de cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano constitui medida preventiva eficaz para infecção do trato urinário, gente? Não. Né? A gente viu lá que não deve ser recomendado, tá? E a letra E. Limpar rotineiramente o meato uretral com solução antissépticas é desnecessário, mas a higiene rotineira do meato é indicada. Então, observe que aqui a higiene do meato está sendo indicada de forma rotineira. O Sara botou 3 vezes ao dia, a outra banca botou 2 vezes como certa, né? Acho que foi o Consulplan. Então, cuidado com essas terminologias determinando frequência, tá? O certo é como está na Anvisa aqui de forma rotineiramente, tá? E não fazer isso de forma rotineira com o uso de soluções antissépticas que gera aqui resistência microbiana. Aqui é o gabarito, tá? Então, limpar rotineiro com antisséptico é desnecessário, mas a limpeza com água e sabão, rotineira, essa sim é indicada. Perfeita a letra E. Vamos na 24, é da OCP, essa 2014, assim como as últimas, né? As últimas que fizemos aqui foram da OCP. Observe que eu peguei várias bancas, porque eu estou gravando para o curso de enfermagem geral, né? Sem banca específica aí para conhecer esse assunto, tá? De acordo com as medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência à saúde, no manuseio do catéter vesical de demora, é correto afirmar que deve-se trocar apenas a bolsa coletora em caso de desconexão acidental do catéter vesical? Não. Caso desconecte, a gente troca todo o sistema. B. É recomendada a higiene rotineira do meato uretral com solução antisséptica. É para fazer, gente, com solução antisséptica de forma rotineira? Não, não é para fazer de forma rotineira com
solução antisséptica, tá? C. Não é necessário manter o catéter fixado? É necessário, para evitar o que, gente? Tração, né, desconexão e lesão uretral. D. Não é necessário fechar previamente o catéter antes de sua remoção. Perfeito, tá? Antigamente a gente fechava, né? Ainda na época da faculdade, algumas vezes eu ouvi isso, mas não tem muito tempo já que não é mais recomendado isso. Para a coleta de proteinúria de 24 horas, deve-se aspirar a amostra de urina através da agulha estéril, após desinfecção da membrana puncionável da bolsa coletora. Errado. Proteína de 24 horas eu posso coletar do frasco coletor, né? Ali da bolsa coletora, porque o objetivo não é identificar aqui bactérias, né? É verificar a questão de proteína na urina ali de 24 horas. Então, não vou precisar ter uma urina mais estéril possível, mais acima. Eu posso pegar da bolsa coletora nesse caso, tá? Por isso que tá errado aqui a letra E. E, portanto, gabarito letra D pra gente, né? Finalizamos esse conteúdo de eliminações urinárias, cateterismo vesicais, aqui relacionado ao nosso conteúdo, essa disciplina gravada aqui. Eu vou utilizar tanto na matriz de clínica médica, porque ela traz aqui o tratamento para as doenças, né, as disfunções aqui vesicais, no caso retenção, incontinência, então a gente vai utilizar nessas duas matrizes e procedimentos de enfermagem, porque a gente precisou da base de clínica médica para entender o porquê de passar essa sonda, o porquê de usar uma de alívio, o porquê de usar de demora, tá? E vamos continuando as gravações dessas disciplinas importantíssimas para as nossas provas de enfermagem, tá? Continuem assistindo as nossas aulas, né? Se você conseguir aumentar a velocidade, ótimo. Se não, também, se precisar diminuir um pouco a velocidade, vá no seu ritmo, continue caminhando, porque o importante é caminhar. O importante é dar um passo de cada vez, inclusive internalizar isso para você, para que você tenha a sua ansiedade controlada. A ansiedade do concurseiro aqui é quase sinônimo, né? 99% dos concurseiros vão estar aí com algum nível de ansiedade, ou pela proximidade da prova, ou porque está sem prova, ou porque está precisando passar, está precisando do dinheiro, está precisando começar a trabalhar. Sempre vai ter aqui um sistema de funcionamento da vida do concurseiro que gera essa ansiedade, né? Fez a prova, depois da prova, se foi bem, se não foi, corrigir gabarito, enfim, simulados, tudo isso gera, né? Mas a diferença do vitorioso é o quê? Saber controlar e canalizar essa ansiedade para o bem. Uma ansiedade que impulsione para resultados, uma ansiedade que traga aqui o incômodo no concurseiro para identificar um erro, uma lacuna, ir atrás de saber por que errou, né? E saber que ninguém vai aprender tudo de um dia só, você vai precisar aprender um pouquinho a cada dia. Então, esse tipo de ressignificação desse sentimento de ansiedade que o concurseiro vive é o que vai aí potencializar a sua aprovação. E a gente está aqui justamente para caminhar junto com você, te ajudar a entender cada banca, te ajudar a entender aqui os conteúdos e dessa forma contribuir com a sua aprovação, tá? Estamos aí à disposição, qualquer dúvida no fórum, entre em contato e tragam aí novidades e dúvidas para a gente interagir com você, tá certo? Grande abraço e até a próxima.